Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Olá, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a nossa convidada é a Juliane Galo. Ela é mãe, mulher, advogada, funcionária pública e pré-candidata a deputada federal por São Paulo pelo MDB. Oi, Ju, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz por estar no podcast direcionado para a política de salto, porque a gente sabe o quanto é importante nós falarmos sobre mulheres na política e trazermos pessoas. Então, eu estou me sentindo lisonjeada em estar aqui sendo entrevistada por você. É uma mulher forte, aguerrida, que tem um projeto super incrível para levantar essa bandeira, porque as mulheres saibam sobre política cada vez mais. E eu quero, hoje falar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu já passei, um pouquinho da minha história para todo mundo que está assistindo aqui, mandar um oi para todo mundo que está vendo esse podcast, para que vocês deixem seu comentário aí embaixo, perguntas, sigam a gente nas redes sociais e vamos que vamos. Vamos que vamos. Me fala um pouquinho mais sobre a sua trajetória como na área, na política, sua trajetória como mulher e os desafios que a gente encontra nesse percurso da sua carreira. Bem, Vanessa, para quem não me conhece, eu sou a Juliane Galo, eu tenho 35 anos, eu nasci em Ferraz de Vasconcelos, sou servidora pública há mais de 17 anos, né? Eu sou formada em Direito, especialista em Direito do Consumidor, estou me especializando em Direito Público e também estou fazendo uma pós-graduação em Psicanálise e Psicologia, porque é uma área que eu gosto muito. Eu acho super importante a gente saber um pouquinho das pessoas, né? Um pouquinho do que elas pensam, por que elas pensam. Acho que isso é extremamente importante. É uma área que eu gosto muito de estudar. Durante esse tempo de servidora pública, eu trabalhei durante um tempo na execução fiscal, que é o local onde a gente cuida dos processos que são de cobrança de impostos, PTU, ISS dentro do município. Fiquei trabalhando um tempo no fórum. Depois eu fui para o PROCON. No PROCON eu me especializei em Direito do Consumidor, que é a minha área do coração. Lá eu pude atender muita gente, eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, mas todos nós somos consumidores, né? Então a gente lida com todos os cidadãos, a gente está consumindo energia, consumindo água, internet, e são problemas do cotidiano, são coisas que as pessoas têm dúvida o tempo todo, então a gente lida com essas pessoas em situação que são mais vulneráveis em relação ao fornecedor. Me especializei e fiz um trabalho à frente do PROCON durante 5 anos. Eu fiquei 8 anos lá, mas 5 anos eu fiquei à frente do PROCON. Defendia todo mundo ali com unhas e dentes, brigava com gerente de banco, brigava com gente de loja, para poder fazer com que aquele direito do consumidor fosse respeitado, exatamente. Então, aí trabalhando no PROCON, eu desenvolvendo esse trabalho, atendendo muita gente, sempre gostei de política, desde muito novinha, né, na escola, militante, sempre defendendo o direito das mulheres. Eu tinha 15 anos, eu ia pra escola, era metida revolucionária, sabe? A gente quer mudar o mundo, assim. E sempre gostei, mas nunca me tinha me envolvido diretamente. Então, trabalhando dentro da administração pública, eu vi passar vários prefeitos, vereadores, secretários, trabalhando dentro desses segmentos. Eu lidava com essas pessoas, fazia audiência pública, por exemplo, com a empresa de energia que administra o município para poder pleitear, né, com os gerentes dos bancos, porque existe uma lei, por exemplo, de tempo em espera em fila, e aí a gente tinha que ir lá sentar com eles. Então, participava dessas audiências públicas, todas elas eram movimentadas por vereadores, né, pelo pessoal que está ali, pelo executivo, legislativo, por entes políticos. Então, lidava muito com eles. Mas como todo mundo tinha aquela coisa assim, política é uma coisa ruim. Então eu sou aqui uma pessoa técnica contribuindo dentro da minha parte enquanto servidora, trabalhando dentro da administração pública, mas não necessariamente fazendo política, porque eu achava que o fazer política em si era uma coisa ruim. E aí no PROCON, como atendia muita gente, através das redes sociais, né, a gente estava até conversando aqui antes o quanto é importante, né, a divulgação do nosso trabalho através das redes sociais. Começaram a fazer enquetes. Se a Juliane fosse candidata contra fulano, contra Beltrano, eu ganhava todas essas enquetes. E aí os partidos começaram a me procurar. Paralelamente a isso, eu também fiz parte do Conselho de Direito da Mulher. Por mais de 4 anos eu participei dentro do Conselho de Direito da Mulher. Lá também eu tive uma outra visão sobre a questão política, porque os conselhos eles são extremamente importantes no sentido de fiscalizar e também ajudar a elaborar políticas públicas para as mulheres. Então a gente via a deficiência de perto ali dos equipamentos que atendem essas mulheres.
E a gente tentou desenvolver vários projetos, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que a gente tinha pedido um carro para poder atender mulheres vítimas de violência, mas para que ela funcione no município precisa de uma lei específica. E aí nós fizemos, sei lá, milhares de reuniões com a Guarda Civil da Municipal, com o delegado, com tudo, escrevemos aquela lei, apresentamos, foi engavetada, não saía do papel. Fizemos uma outra também para organizar a coordenadoria da mulher na cidade. E também a mesma coisa, passamos vários dias, eu lembro que a gente fez um dia só para organizar eventos de todas as datas que faziam alusão às questões femininas, mais uma vez engavetada. Porque nós não tínhamos e não temos, inclusive em Ferraz, que é a cidade que eu nasci, que eu vivo, trabalho, uma mulher na Câmara, por exemplo, né, representando. E aí eu percebi naquele momento, deu uma viradinha de chave, assim, eu falei, eu acho não, nós precisamos ter alguém ali que tenha essa representatividade para levar esses projetos adiante, né? Essas são algumas pautas específicas direcionadas para as mulheres que são extremamente importantes e realmente ninguém dá valor, né? A gente tem um modus operandi dentro da política que vem desde muito lá de trás, que ele é perpetuado ali na questão de quais são os tipos de nichos que você vai trabalhar para ter voto, quem são os servidores mesmo, são pessoas que hoje todo mundo fala mal de servidor público, sabe? Então, assim, cada hora então, é uma classe que não é defendida porque são poucas pessoas, passam no concurso, estão ali, então eles ficam meio que presos ao governo e aí eles estão sempre trabalhando para o governo, o que o governo faz, as pessoas têm medo de se pronunciar e falar, professores, por exemplo, né? A gente sabe que até tem muitas movimentações, greve e tal, mas não tem de fato ali um trabalho específico voltado para isso. Então a gente precisa dessa representatividade. Pensando nisso, coloquei meu nome à disposição. Foi um projeto que começou pequeno e a princípio eu ia ser candidata a vereadora na cidade. Aí fui conversando com vários partidos, com deputados, com pessoas que já tinham mandato, tentando viabilizarem dentro da cidade. Eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido político. E aí eu virei presidente do PSDB, porque eu fui apresentar o meu projeto pro PSDB, na época, que era um partido que estava um pouco mais solto ali na cidade. E aí conheci pessoas que foram muito boas comigo também, sou muito grata pelo tempo que passei ali dentro do partido. Me deram essa oportunidade, as coisas foram crescendo, não desistia de ser candidato, falava, não, a gente vai te apoiar. Isso foi ganhando uma proporção maior. E aí, por fim, lancei uma pré-candidatura a prefeita, alcancei 8% na pesquisa, mas acabei no final fazendo uma composição com a chapa, saí de vice nas eleições municipais de 2020, nós tivemos 29.737 votos. A gente ficou em primeiro lugar até a sexta-feira nas pesquisas, né? A gente perdeu por 1.000 votos, então assim, perdi, mas ganhei muita experiência. Eu considero para mim um projeto político vitorioso, que inclusive me trouxe até aqui para ser entrevistada por você, para estar aqui hoje. Foi um processo difícil, vamos falar disso também, porque passei por várias coisas enquanto mulher, você sabe disso também. Exatamente. E pensei em desistir algumas vezes, mas eu acho que existem muitas pessoas que acreditam nesse projeto e acreditam que realmente dá para fazer diferente. Então eu decidi continuar e tô aqui hoje. Muito bom, né? Sorte nossa. E eu sempre costumo dizer que as pessoas falam, que você comentou, que a política é chata, as pessoas não gostam de política, mas eu costumo dizer que a política ela tem que ser séria, não chata. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas justamente julgam a política, falam da política, porque elas não entendem a política. Exatamente. Então elas não entendem a função da política pública na vida do cidadão. Exatamente. Então isso acaba afastando as pessoas da política. Mas no caso ela tem que ser uma coisa séria, mas não chata. Exatamente. Eu falo, hoje em dia, eu acho que depois das eleições presidenciais de 2018, a política ela começou a fazer parte dos almoços de domingo. Claro que veio uma questão negativa de polarização em todos os lugares. Você conhece alguém e você pergunta, tipo, quem você vai votar? Quem que você votou? Quem você vai votar para presidente? Pra você saber se aquela pessoa é legal ou não. Hoje em dia, saber questões políticas específicas, elas estão um pouco mais em alta. Tem a parte muito boa disso, que é isso, que você tá no almoço de domingo, as pessoas estão discutindo política, estão entendendo que tudo que a gente faz
está atrelado às questões políticas. Todos os projetos, quando a gente fala de terceiro setor, de ONG, quem deseja... As pessoas pensam, tá fazendo ali só por... Não, se você não tiver um apoio político, se a gente não tiver leis específicas que regulamentem, que favoreçam, principalmente políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis, que é o que eu defendo, assim, né? Eu acho que todo povo tem que ter... A gente tem que ter política para todos, obviamente. Mas eu acho que a gente tem que pensar em quem precisa em primeiro, né? Então, assim, as pessoas estão entendendo um pouco mais isso. Então, tem esses dois lados da moeda, da gente conseguir discutir política e as pessoas entenderem que hoje ela faz parte, que ela é uma coisa boa, porque tudo que a gente faz depende disso, os preços do supermercado, se tem médico no hospital, se a escola é de boa qualidade, qual o tipo de ensino está sendo aplicado. Todas essas regulamentações, elas vêm através da política dos representantes, né? As pessoas que estão lá nas assembleias legislativas, os vereadores do Congresso Nacional, são pessoas que estão ali para representar a nossa voz, para que eles criem leis específicas que atendam às nossas necessidades. É por isso que nós somos representantes do povo, servidores, eu não sou, mas espero ser em algum momento também, né? Mas desenvolvendo esse trabalho. E temos que pensar desse jeito em relação a essas pessoas. Então, nada mais justo do que discutir sobre política o tempo todo, né? A gente fala sobre política 24 horas por dia, né? Exatamente, de uma forma leve também. Isso é uma coisa que a gente precisa conscientizar, obviamente, né? Porque tá difícil. Tá complicado. E agora eu queria saber uma curiosidade sobre você, sobre sua vida. Vou te contar um pouquinho sobre mim, assim, na verdade foi o que eu falei pra você, quando eu era mais nova, eu sempre fui, hoje quem me vê, né, assim, a gente, até pela profissão, você anda social, você trabalha, eu fiquei muito tempo, eu era diretora do PROCON, depois eu virei diretora do SIC, esqueci de falar isso, que é o Centro de Integração à Cidadania, assim que acabou a eleição, eu fui convidada para dirigir o SIC, pelo governo do estado. Lá eu pude desenvolver vários projetos sociais voltados para algumas coisas, né? O PROCON fica dentro do SIC, em Ferraz de Vasconcelos. Então é um lugar que tem vários equipamentos, que é o pátio de atendimento ao trabalhador, que tira RG, tinha uma biblioteca lá, cursos do Fundo Social, a gente conseguia fazer uma ponte entre a parte da periferia para ter acesso à justiça e a direitos. E desenvolvi vários projetos musicais. Por quê? Porque meu pai é músico, o meu irmão, que infelizmente não está mais entre nós, mas também era músico. Eu sempre respirei música desde muito pequena. Eu acho, inclusive, que as questões artísticas, arte, cultura, elas precisam ser muito mais exploradas, porque ela faz diferença. E é uma coisa que eu tenho falado, eu falei isso num outro podcast, quero reiterar aqui para que as pessoas escutem isso também. Às vezes a gente não dá atenção para as pessoas, eu sei disso porque meu pai sempre trabalhou com música e meu irmão também, então se ele falava, eu sou cantor, sou músico, a pessoa fala, mas você trabalha com o quê? Como se as pessoas que trabalhassem com arte, com música, que fizessem esse tipo de trabalho não tivessem uma profissão. E a gente tem, e principalmente em cidades que são mais pobres e em regiões periféricas, isso nunca é explorado. As pessoas que estão ali têm grandes talentos, podem se tornar grandes artistas, mas a gente não tem políticas públicas voltadas para isso. Eu sempre gostei, a minha curiosidade é essa, de ter essa veia musical. Quando eu tinha 15 anos, me metia a tocar guitarra e tocava numa banda também. Então quem olha pra essa minha cara hoje não sabe que eu era bem do rock and roll, tocava guitarra. Não, na verdade eu gosto até hoje. Eu frequento shows de rock, quer me fazer feliz, eu levo aí pra um lugar pra assistir uma banda tocar, que eu acho espetacular. Gosto de todo tipo de música, né? Até pelas questões culturais, eu acho que isso é super importante, reflete a vivência de cada um, o ambiente onde eles vieram, a palavra que eles querem passar dentro das letras de música. E eu acho que voltando isso para as questões políticas, é extremamente importante que isso seja trabalhado também. É uma das coisas que eu defendo muito com o meu coração. Lá dentro do SIC eu trouxe um curso que é de construção de instrumentos musicais. Lembro até hoje quando eu recebi o Inácio, espero que você esteja assistindo. Inácio, um beijo pra você, que é um luthier. Ele sentou lá, ele nunca tinha escrito um projeto, mas ele é super brilhante no que faz. E eu falei, vamos escrever um projeto, tentar pegar uma lei de incentivo e aplicar esse curso aqui. Hoje esse curso existe lá no SIC. E assim, em Ferraz de Vasconcelos é um curso super caro. Tem gente que vem de outros lugares, tipo de Campinas, e vai para Ferraz para poder fazer esse curso, para criar o seu próprio violão, é uma coisa espetacular. Então, assim, não só isso, mas todas as vezes que tinham ações de trazer as orquestras, as apresentações musicais.
Então, eu acho que uma das maiores curiosidades, que quem olha pra minha cara não sabe, é que eu sou apaixonada por música e tudo que vem através dela, que é a tento arranhar. Hoje eu tento arranhar no violão, eu tenho um filho, Pedro, de 13 anos, quando ele era pequenininho, dei uma bateria pra ele ver se ele tocava bateria, depois dei um violão, ele gosta mais de bola e videogame do que de tocar as coisas, mas é uma coisa que tá dentro de mim, é a minha paixão. Ah, que bom, muito bacana. Agora, Tudo bem, não pode. Travou? Respira. Ju, eu gostaria de saber de você qual a importância das mulheres na política no Brasil e agora em questão às eleições 2022. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da mulher na política. Eu adoro falar sobre isso, não só por ser mulher e estar na política, mas porque é um assunto extremamente relevante e precisa ser abordado sempre. A gente sabe que a construção do nosso país, a construção histórica, é uma construção machista. A gente sempre deixou as mulheres em segundo plano, né, em vários aspectos. Eu estou falando até pelas questões de lei, de legislação em si. Sempre gosto de reforçar isso, não faz nem 100 anos que as mulheres podem votar. Né? A gente vem de uma luta aí muito recente de direitos para a gente conseguir alcançar essa igualdade. Então, infelizmente, a gente ainda é vista como pessoas, sobretudo dentro da política, com menos voz, com menos força, né, para tomada de decisões, porque isso é até, como eu falei, é histórico, né? Então, a gente tem uma família tradicional em que o homem sempre teve a tomada de decisões, o homem sempre foi o mais forte, o homem soube sempre enfrentar situações melhor do que as mulheres. Isso acabou se estendendo para a política. Hoje a gente vê que na política aí não temos nem 15%, de 10 a 15% de mulheres representando, eu estou falando de uma maneira geral, né? No legislativo, no executivo, o que é muito pouco, tendo em vista que nós somos a maior em população no nosso país, né? Acho que no mundo até a maioria é mulher, somos a maioria em eleitoras, exatamente. No Brasil. E aí, exatamente, existe essa discussão, né? Por que a gente não tem essas mulheres representando dessa forma? Então, eu acredito que seja isso, tanto de uma questão estrutural, que a gente está lutando, né? A gente teve que lutar para entrar nas universidades, a gente teve que lutar para ter o CPF próprio, para poder trabalhar numa empresa sem ter autorização do marido, para ter uma lei trabalhista digna que respeite a sua licença porque você fica grávida, para você não sofrer preconceito. A gente teve que lutar para ter uma lei para proteger contra a violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha, isso em 2006, olha só quanto que é recente. Eu sempre faço essas observações. O Código Civil de 2002 alterou o termo pátrio poder, que dava poder só ao homem, para poder tornar isso um poder familiar, que estende-se à mulher também. A lei, a gente tem 1977, que é a lei do divórcio, que parece uma bobagem, mas isso impacta relativamente em a mulher não sofrer preconceito, porque quando ela era considerada desquitada, ela saía sem direitos nenhum e ainda sofria preconceito para andar na rua. A gente teve aí em 2015, que é a lei de feminicídio. Nós precisamos fazer uma lei para criar uma qualificadora de um crime para fazer com que os homens não nos matem pelo fato de sermos mulher, pela questão de gênero, para vocês verem como isso é grave, sabe? Então, assim, a mulher teve que passar por tudo isso e brigar para ter coisas que os homens sempre tiveram desde que nasceram. Então, assim, isso tem o reflexo na política, tanto na questão da visão da sociedade em relação à força da mulher na questão estrutural, né, como também da participação das mulheres, que ainda não se sentem representadas. Por isso a importância da representatividade. Quando eu vejo você, que foi candidata, que levanta bandeira, que cria um canal, que fala sobre mulheres na política e tudo mais, eu olho aquilo e falo, poxa, ela consegue fazer, eu também vou fazer. A gente vai inspirando umas às outras, dando força umas às outras, para que a gente consiga chegar lá, mas não é fácil. Porque quem já passou por eleições, entrou em partidos políticos, sabe a dificuldade que nós temos das mulheres conseguirem se eleger. Então tem uma série de detalhes, eu falo que isso é multifatorial, assim, tanto da questão da sociedade, né, como da questão partidária, como da questão de votação, do que você enfrenta, de como organizar um marketing político. As mulheres, elas são, até por estudos, menos corruptíveis, a gente sabe disso. Países que são administrados, que são governados por mulheres, eles são muito mais bem conduzidos, a gente não tem os mesmos índices de corrupção. Consequentemente, quando você entra para a política, é difícil você lidar com o que já está lá. Eles não querem que a gente esteja lá.
para fazer com que as coisas mudem, né? Exatamente. Então, assim, as mulheres, elas precisam estar, além de ter toda essa dificuldade, mas a gente precisa estar aí na luta, não só pelas pautas específicas, porque eu falei aqui sobre toda essa questão de direito de pautas específicas, mas todas as outras pautas. A mulher é a que sabe mais sobre o que acontece na saúde, porque a gente que vai ao médico, mais do que os homens, isso é ruim, inclusive homens, cuidem mais de vocês mesmos também. As mulheres vão mais frequentam mais os hospitais, elas que cuidam mais dos filhos, as mulheres são maioria em profissionais de saúde, né, enfermeiras, médicas, as mulheres são a maioria em profissionais da educação, de professoras, ou seja, a gente tem uma classe, as mulheres que vão até as reuniões escolares, até por essa questão da divisão de tarefas familiar, né, então a mulher ela vivencia todas essas políticas na pele. Ela sabe o que é melhor para o filho dela, porque ela está ali naquele contato. Ou seja, quem melhor do que é essa mulher para poder falar o que é bom para ela, para a sociedade? Quando eu falo sobre essa questão da mulher, eu quero deixar bem ressaltar aqui que a gente não está falando sobre mal de homem ou sobre a mulher, a gente está falando sobre realmente igualdade. A gente precisa entender que quando você faz a mulher participar mais da política, quando você faz a mulher entender e ela está lá, a gente traz equilíbrio familiar. A gente traz o equilíbrio para toda a família. Porque o homem também precisa tirar esse preconceito de que essas tarefas são só das mulheres, e os homens também sofrem pressão por causa disso, né? Se o homem não consegue manter a casa, se ele não consegue se bancar, se ele não tá ali, se ele perder para uma mulher... Vou contar até um fato curioso. Quando eu fui candidata em Ferraz, um dia a gente tava... A maioria das reuniões, você sabe como é que é, predominantemente masculina, geralmente era eu 10 homens, eu 20 homens, eu uma mulher e 15 homens. E tinha um que era candidato a vereador na chapa com a gente, ele falou, ainda bem que você não virou, que você não é, eu tava como vice, que você não é candidato, porque eu não ia conseguir pedir dinheiro pra você. Eu não ia conseguir pedir estrutura, eu não ia conseguir, porque isso tá dentro das pessoas, né? De lidar com uma mulher parece uma bobagem, porque às vezes você vai discutir, tem gente que fala, não, mas tem um monte de mulher que é chefe, eu fui liderado por um monte de mulheres, mas gente, isso ainda é a minoria. Tem estudos que dizem que ainda vai demorar uns 100 anos para a gente conseguir que as mulheres tenham igualdade salarial. E isso é uma verdade. Não façam comparações de tipo, mas você analista 1 e o outro analista 1 não tem diferença de salário. Não é assim que faz essa pesquisa, tá? Ela é dirigentes de empresa, diretores, gerentes, coordenadores. A gente tem uma diferença muito grande de como essas pessoas são remuneradas e o homem sempre ganha mais. Então, a gente precisa que as mulheres estejam lá para conseguir esse equilíbrio, tanto para ficar mais fácil para eles, como para ficar mais fácil para a gente, como para ficar mais fácil para os nossos filhos. Exatamente. Eu digo, a gente é 52,5% do eleitorado brasileiro. Mas a mulher, ela não entende o poder que ela tem nas mãos, né? Uhum. Hoje, a maioria das mulheres também são as provedoras dos lares, onde elas vivem. Exatamente. Infelizmente, a gente ainda sofre esse preconceito. A mulher, ela não entende o poder dela, então ela não se interessa por política. Você fazer uma mulher se interessar por política é muito difícil. Uhum. E se ela vive num ambiente que vive num ambiente que um homem ainda é o provedor da casa, ela ainda é como se diz, do lar, uhum. que se fala, né, sim, hoje em dia. Se o marido não se interessa por política, muito menos a mulher. Com certeza. Né? Porque a gente vive ainda numa sociedade machista, uhum. infelizmente. Então, assim, o fato para trazer mulheres para a política, eu vejo que falta o interesse geral da população uhum. em si. Porque se você pegar na rua hoje e parar 10 pessoas e perguntar para essas 10 o que é democracia, uma vai saber a palavra, o significado. 9 não. Então, como que você chega numa mulher e expõe para ela o poder que ela tem na mão? Uhum. Né? Ou para o povo mesmo, o poder que eles têm na mão. Então, é muito difícil. E a violência contra as mulheres no Brasil? O que você acha das nossas leis que estão aí, hoje em dia? Complicado. E um assunto também importante da gente falar, como eu falei, eu entrei para o Conselho de Direito da Mulher para tratar exatamente sobre essas questões. A gente começou a pedir os índices de mulheres que sofriam violência doméstica e os equipamentos não tinham, por exemplo, um registro eficaz disso. Até me assustei na época, porque a gente falou, nossa, quando uma mulher ela sofre violência doméstica, a primeira coisa que ela tem que fazer, dependendo da situação dela, às vezes ela vai para a delegacia, às vezes essa mulher vai direto para um hospital.
no hospital, ela precisa realizar um boletim de ocorrência, às vezes ela já vai, faz ali mesmo o corpo de delito e vê o que realmente aconteceu com ela. Isso precisa ser encaminhado para a delegacia expedir o pedido de medida protetiva, tem até 24 horas para o juiz avaliar e expedir essa medida protetiva. Por que isso não acontece sempre? Porque às vezes a mulher vai para o hospital e ali ela desiste, às vezes ela não é atendida na delegacia. A gente já começa o erro na hora que já sofre agressão, que essa mulher não sabe nem o que ela vai fazer. Quando ela é atendida nesses equipamentos, ela não tem um registro correto do que aconteceu. Muitas vezes ela tem medo de falar o que aconteceu com ela tem medo, ela não sabe se ela vai denunciar o marido, se ela não vai, se foi o namorado, se foi noivo, enfim. A mulher ela passa por todas as situações. Então, os registros eles ficam em vários lugares diferentes. Então, no hospital tem registros de mulheres que sofrem violência, na delegacia a gente tem mulheres que sofrem violência, no CREAS, né, que atende essas mulheres também, tem esses registros. E, inclusive, na vigilância sanitária vai uns registros também de mulheres que sofrem violência. Então, a gente expediu ofício para todos esses lugares, porque não existia um local específico que compilasse esses dados para que, por exemplo, porque a gente precisa desses índices para criar políticas públicas ali. Porque às vezes você na delegacia fala, se foi registrado um registro de violência doméstica. Com que base? Porque hoje para você pedir tudo, para você pedir um carro, por exemplo, para ser patrulha Maria da Penha, para você pedir uma verba específica para ser aplicada em políticas públicas no combate à violência, você precisa de índices. Isso já começa por aí, então tudo errado. Então os municípios eles falham muito, pecam muito, porque eles não têm um controle efetivo disso. Uma outra coisa também é que a gente não tem... Vamos falar, as mulheres elas não faziam tanto a denúncia. A gente tem agora um registro um pouco maior porque está falando muito sobre a questão da violência doméstica. Então as mulheres também não denunciavam. Então, independentemente da quantidade de registros que tem dentro do município, a gente não sabe efetivamente quantas mulheres estão sendo agredidas. Por quê? Porque praticamente todo mundo, né, assim, uma grande porcentagem das mulheres já sofreu algum tipo de agressão. Praticamente todas, assim, eu vou falar. Em qualquer tipo, porque a violência não é só física, né? Nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, a gente tem vários tipos de violência. Então, se a mulher está sofrendo violência psicológica, ela não está entendendo que está passando por uma violência psicológica. Então, por isso que a gente precisa reforçar, porque é toda essa quantidade de mulheres, que é uma maior população, passando por situações de dificuldade sem ter um local específico para poder falar. A gente teve alguns casos muito graves que apareceram na TV recentemente. Até fiz comentários sobre eles. A gente teve uma mulher que foi estuprada na mesa de parto. Chocou, né? Que chocou o mundo inteiro, né? Mas assim, porque também foi gravado, né? Tipo, alguém teve a coragem de colocar um celular lá escondido e gravar. Sim. Desconfiou, mas quanto tempo esse cara já não estava ali? Exatamente. Né? E assim, as mulheres, as pessoas não acreditam nas mulheres. Então, se aquela mulher fala o que aconteceu com ela, se ela não tem aquela prova, aquilo vai ser arquivado e aquele cara vai ser tratado bem e ninguém vai desconfiar dele. E uma coisa que tem, que é uma deficiência e uma lacuna na lei, é que, por exemplo, para prisão em flagrante, né, com os registros de celular, ela ainda não é regulamentada. Então a gente tem uma briga muito grande para isso. Até que ponto uma filmagem, uma gravação vale para você ir e prender um cara em flagrante? Então é uma coisa que a gente precisa brigar por isso, fazer esse tipo de alteração, porque tem que ser válido sim. A gente tem que ter material consistente no caso de violência doméstica, porque às vezes você faz uma gravação, algumas gravações são consideradas como prova ilegal. Então se você coloca isso dentro de um processo, aquilo cai por terra, um advogado alega um erro material e mesmo você vendo que a pessoa foi espancada ali, aquilo acaba não sendo utilizado, como foi o caso também da procuradora que foi agredida, né? Um outro caso de repercussão que teve gravação e eles não queriam fazer a prisão dele, ou então ele foi preso e foi solto porque não foi gerada a prisão em flagrante, porque o registro da ocorrência foi feito através de uma filmagem no celular sem realmente explicar o que estava acontecendo. Mas ali a gente tinha uma evidência muito forte, uma agressão, a mulher foi vítima de violência doméstica e esse cara precisa ser preso. Então, nesses casos, a gente precisa ter representantes lá dentro que briguem para que a lei ela tenha essas correções para que esse agressor seja punido de forma efetiva, né? Porque a maioria dos homens acham, vou fazer isso, mas se eu for, depois eu saio.
Vai ter uma medida protetiva. A gente tem a questão da medida protetiva, que tem um prazo de 24 a 48 horas. É uma coisa que está na lei. Eu sei que é muito difícil você conseguir expedir o juiz no mesmo momento, ou então a gente ter uma estrutura de segurança eficaz que proteja essa mulher, porque até esse cara ser notificado que existe uma medida protetiva, onde essa mulher fica? A gente tem milhares de problemas em relação a isso, porque ela não tem para onde ir. A primeira orientação é para que ela vá para casa de algum parente, mas às vezes essa mulher não tem ninguém. Eu trouxe para o SIC, né, onde estava dirigindo o CAM, que é o Centro de Auxílio à Mulher, que foi inaugurado ano passado. A gente montou uma equipe de voluntárias multidisciplinar para trabalhar exatamente isso. A gente já teve voluntárias lá que acolheu uma mulher vítima de violência na sua própria casa. A gente teve que fazer mutirão à noite para poder pegar fralda, roupa, para ela colocar nos filhos, porque ele tinha agredido a mulher e as crianças pequenas, tá, gente? Então, assim, são casos extremamente absurdos. A gente vê esses, todo mundo fica horrorizado, mas isso não é nem 1% da realidade que a gente enfrenta em relação à violência doméstica. Né? Todos os dias são muitas mulheres sendo violentadas, estupradas. Crianças. Exatamente. Eu já peguei casos assim, da pessoa chegar e falar, olha, peguei esse celular do padrasto, e o pior de tudo que são pessoas próximas. Sim, geralmente é pai, padrasto, tio, irmão, vizinho. A pessoa mais próxima é a que comete esse tipo de atrocidade. E aí, existe aquela questão, assim, um dia me questionaram que o cara é agressor porque ele é agressivo sempre. Isso não é uma verdade, gente. O cara que ele é agressor, às vezes ele é extremamente simpático e legal com as outras pessoas com quem ele convive, com as quais ele convive. Não é necessariamente o cara que é bravão, porque tem gente que é mais estourado, você parece que essa pessoa vai brigar com todo mundo. Não. O cara que ele agride a mulher, geralmente ele é um amor com outras mulheres, inclusive. Você nem desconfia que ele seja dessa forma. Então a gente tem que derrubar esse mito, porque tanto o cara que já tem a aparência de ser explosivo pode agredir essa mulher, como o cara que não tem isso, porque ele acredita que aquela mulher ela é posse dele. Né? Isso é uma construção machista. Então eu falo que a coisa mais saudável assim, que a gente pode fazer hoje, que é uma forma de prevenção, é que a gente construa pensamentos, principalmente nos nossos filhos, ou que você toda hora repreenda um homem. Eu falo isso, repreenda qualquer homem a qualquer momento. Eu repreendo meu pai, eu repreendo meu irmão, eu repreendo meu filho. Aí você parece que não é ser chata em relação a isso. Mas se a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que aquelas falas machistas ou que aquele pensamento de posse sendo propagado em uma pessoa que está ali disposta a partir para a agressão, ela vai fazer aquilo por conta daquele pensamento. Então a gente tem que parar de pensar dessa forma, tem que repreender todo mundo que tem algum tipo de fala machista, alguma conduta, porque a gente fica horrorizada com o vídeo do cara batendo na mulher, mas a pessoa não tem coragem de falar isso pro cunhado que bate na irmã. Ou não tem coragem de repreender ou fazer alguma coisa pro pai que agrediu a vida inteira a mãe. Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, são situações delicadas. Mas assim, a gente convive com amigas que passam por relacionamentos abusivos e a gente não tem coragem de falar nada. E aí a gente passa pano pro cara machista que tá lá perto da gente porque ele é legal. A gente só toma uma cerveja junto de vez em quando. E isso é muito difícil da gente lidar, porque, na minha opinião, a gente tem que ser mais intolerante nesses momentos. Porque essas pessoas precisam saber o quanto elas estão sendo ruins e prejudiciais dentro da sociedade. Então, enquanto os homens não se desconstruírem, não entenderem que esse tipo de pensamento propagado, ele gera esse tipo de violência, quando a gente fala sobre cultura do estupro, né, eu até postei um vídeo esses dias de um apresentador que falou assim... essa é a minha opinião, mas uma mulher... O cara não passa a mão numa mulher ou pega numa mulher se ela não tiver dado se ela não deu algum indício de que ela queria. Parece, né? Se ela não estivesse usando uma roupa específica. Desde quando a roupa aquilo nada justifica. A mulher pode andar pelada na rua se ela quiser. Ela pode estar do jeito que ela quiser. O homem não tem o direito nenhum de encostar nessa mulher. Mas a gente vive numa sociedade que a gente sabe, então é melhor a gente se precaver. Óbvio que a gente toma os nossos cuidados, mas não é por isso que você vai deixar de fazer aquilo que você quer, de escutar a música que você quer, de dançar e de frequentar os lugares que você quer.
A gente tem o direito de ir e vir, como os homens também têm. A gente tem a nossa liberdade de expressão, o nosso corpo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso não dá o direito. Se a pessoa tá fazendo isso, ela cometeu um crime. Ponto. Pode ser um cara legal, pode ter achado, mas ela tava aqui com aquele shortinho que a metade da bunda dela tava pra fora. Não tem argumento. Não, isso não dá o direito nunca a ninguém de fazer nada. Não existe argumento. Pode qualquer pessoa vir aqui falar qualquer coisa diferente disso. Na minha concepção, isso é inadmissível, sabe? Então, assim, tudo isso contribui para a questão da violência. E as nossas leis também serem falhas, né? Exatamente. Falhas e fracas, né? Exatamente. Falo, se não tivesse aquilo, imagina um médico, ou quantos casos que a gente sabe dentro dos políticos por aí também, né? Quantos assédios são sofridos pelas mulheres o tempo todo e elas têm medo de falar, com medo de perder o seu emprego, com medo de achar que ela é a culpada por aquilo ter acontecido. E até elas entenderem que elas estão sofrendo um tipo de violência, ainda mais quando está num relacionamento, muitas vezes uma violência emocional, psicológica, ela nem sabe. Né? Ela nem sabe o que é isso, o que ela está passando. Até ela entender o contexto, entender que ela está sofrendo uma violência, demora. Então é muito difícil. Não é fácil. E às vezes, para uma mulher, ela ter essa consciência, às vezes tomar alguma atitude, a gente tem até um índice. Ela tem que apanhar pelo menos 5 vezes. A pessoa passa por um relacionamento abusivo, mas ela fala, como eu vou me manter? Então, melhor ficar aqui porque ele me bate, mas ele é um bom pai. Aí ele me bate, mas ele paga as contas de casa. E se ele te bate, ele é uma péssima pessoa. Ele não é bom em nada. É isso que a pessoa precisa ter, essa consciência. Não adianta a gente achar que outras qualidades elas vão se sobrepor a qualquer tipo de violência. Exatamente. Entende? Porque isso é um problema. Então a pessoa, para ela poder melhorar aquilo, ela precisa ter consciência, que é uma coisa que raramente acontece. Ela precisa se tratar, ela precisa fazer terapia, ela precisa desconstruir o pensamento dela, ela precisa entender porque ela tem aquele comportamento agressivo, se ela sofreu agressão, se ela via agressão, se ela realmente tem problemas com bebidas, com drogas. Ela tem que tentar fazer alguma coisa assim, não te mandar flores ou comprar alguma coisa pra você, porque isso não significa que ela vai mudar, inclusive ela não vai mudar, ele não vai mudar. Então a pessoa passa por isso, depois acontece de novo, aí acontece de novo, a pessoa sente culpa e ela continua, e ela acostuma, depois aquilo fica até meio que natural. Então para a mulher conseguir sair desse ciclo é uma coisa muito complexa, ela precisa dessa rede de apoio e ela precisa inclusive que as mulheres não a julguem, porque não é fácil todo mundo que já passou por um casamento, que teve um relacionamento, sabe quão difícil é da gente colocar, né? As pessoas têm dificuldade em colocar fins em determinadas coisas, em ciclos, em recomeçar, em saber como vai reestruturar a vida. Então, a gente não pode fazer esse julgamento. Se a mulher vai, depois ela volta. A gente tem que orientar, acolher essa mulher, mostrar para ela que existem outras possibilidades, que ela tem a possibilidade de pagar suas próprias contas, de criar o seu filho sozinha, de que ela não tem que se sentir menos porque ela se separou daquele homem ou porque ela vai ter que mudar a forma como ela vive. Quando a mulher tiver essa consciência, aí sim ela se sente preparada e mais madura para sair dessa relação. Exato. Ju, agora chega uma parte do programa em que eu vou fazer um bate-bola, que é uma brincadeira, porque como a gente falou, a política ela tem que ser séria, mas ela não tem que ser chata. Então eu vou te falar um nome, você vai me responder em uma palavra, tá? Bolsonaro. Incompetente. Lula. Desnecessário. Simone. Esperança. Então, se você gostou do conteúdo, se aproveita, segue a gente aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e podcasts e dá um curte, compartilha e deixa seu comentário aqui embaixo. Valeu, obrigada. Então, quero agradecer a Juliane Galo, minha primeira convidada, super contente e feliz de ter você aqui no nosso podcast. Espero ter outros e contar com você novamente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui, em ser entrevistada por uma mulher forte como você. Obrigada. A gente precisa realmente se unir e mostrar que a política, igual você fala, ela tem que ser séria, mas ela não pode ser chata. A gente tem que falar sobre política sim, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e me sigam também nas redes sociais, é @JulianeGalo com 2 L's, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Me procura lá que vocês conseguem achar. Mais uma vez, obrigada mesmo por tudo.
tudo. E tamo junto. É isso, e vamos que vamos. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.